A gente já está aqui do outro lado da tela para conversar conosco e eu cumprimento com muita alegria a jornalista, escritora, ativista, mestra e doutoranda em políticas públicas, Manuela Dávila. Manuela Dávila, bom dia. Tudo bem, Anderson? Um prazer falar contigo e com todo mundo que está nos assistindo. Prazer é nosso, mano. Obrigado por você voltar a conversar aqui com a gente. Há bastante tempo que a gente não faz esse papo aqui no Faixa Livre. Conversamos muito lá na Rádio Bandeirantes, na época aqui no Rio de Janeiro, e agora pela primeira vez no nosso canal no YouTube. E agradeço demais a tua presença para a gente falar um pouco sobre as questões relativas aí a essa gestão do presidente Lula, esse terceiro mandato do governo Lula, que chega à metade, marcado aí por uma clara opção, viu, Manu, por manter a âncora neoliberal da política econômica, com foco no superávit primário, na manutenção de juros altos, uma relação amistosa, digamos assim, com o mercado financeiro. Isso tem provocado uma crescente frustração em setores da esquerda e de movimentos sociais, viu, Manu? E uma série de crises, e com o Congresso Nacional. Mesmo os partidos mais fisiológicos do chamado Centrão têm ministérios na atual gestão, ainda que votem muitas vezes contra as propostas do governo. Não vou me alongar muito nessa introdução não, viu, Ana? Porque eu queria saber como é que você avalia esses caminhos escolhidos pelo presidente Lula, especialmente considerando o que foi prometido na campanha e o cenário social que a gente vive hoje. É um governo que se coloca em uma ampla aliança, numa tentativa de isolar o bolsonarismo. Eu queria uma análise tua a respeito de como é que você vê esses 2 anos e meio de mandato do Lula até aqui. Eu acho que são várias as discussões e as questões que tu levantas, tá, Anderson? Eu vou começar um pouco sobre antes do momento atual, porque a conjuntura atual está muito quente e ela talvez já seja um desdobramento de escolhas anteriores, né? Ela já é um desdobramento de escolhas que foram tomadas lá atrás. Então, primeiro, qual a razão da gente ter buscado uma frente ampla para governar o Brasil? Acho que é importante que a gente discuta isso, porque a necessidade da amplitude não surgiu da cabeça do presidente Lula, né? Não surgiu da cabeça daqueles que a defendiam, como é o meu caso. Surgiu da realidade concreta. O Brasil, na última década, viu o crescimento político, eleitoral e ideológico das forças ultraconservadoras da extrema-direita. A gente convencionou chamar de bolsonarismo antes fosse um conjunto de pessoas ligadas apenas ao ex-presidente. É mais que isso, né? É um conjunto grande de pessoas que aderiram às ideias, né? À agenda, né? Às práticas políticas ultraconservadoras. Então, depois, né, do governo Bolsonaro, né, como consequência do governo Bolsonaro, emerge a necessidade de uma frente amplíssima para impedir uma espécie de cordão sanitário à extrema-direita. Aqui, Anderson, eu acho que existe algo relevante para a gente falar. Nós viemos de 3 experiências e meia de governos Lula e Dilma, de governos conectados, digamos assim, com as forças de esquerda, com setores progressistas. E acho que nos faltou, e aqui não é responsabilizar nenhum partido ou força individualmente, porque os anos foram muito duros, mas nos faltou sofisticar o debate sobre relação partidos, movimentos e governo naquele ciclo. Porque parte das consequências que nós vivemos agora é relacionada ao fato de que, tendo em vista a amplitude da frente, nós não dispusemos ou não acionamos os partidos de esquerda e os movimentos para uma disputa da agenda dentro da frente ampla, ou seja, nós nos responsabilizamos pela amplitude e não pela disputa da agenda da política. E, para mim, esse é o marco do governo Lula 3, né, e da nossa experiência 5. O fato de que oprimidos, digamos assim, né, ameaçados pela extrema-direita, não apresentamos com nitidez uma agenda do nosso campo, né, das forças progressistas, das forças de esquerda, dentro da frente ampla. Nesse momento atual, aliás, esse foi um dos debates que eu apresentei publicamente quando saí do PCdoB depois de 25 anos, né? Quem é a esquerda da frente ampla? Né? Eu sou uma mulher de esquerda, eu defendo a frente ampla, é uma condição inexorável para mim do tempo atual, né? Aliás, eu sempre digo, eu não defendo na teoria, eu defendo na prática, porque é preciso dela para sobreviver, e não estou falando de sobrevivência espiritual no meu caso, estou falando da carnal, né? Mas acho que nós precisamos pensar nesses dispositivos de disputa. Bom,
Também aqui há mudanças grandes sobre a forma como o Congresso se constitui, né? E das relações do Congresso com a própria presidência da República enquanto instituição. Há um debate em curso, que não é um debate relevante, que é sobre a superação, digamos assim, do presidencialismo de coalizão, que é uma marca da democracia brasileira. Não vou entrar nesses debates todos, certo, Anderson? Mas só estou dando aqui lampejos de coisas que são importantes para a gente entender onde a gente chegou. O presidente Lula governou sempre com esse método, com essa relação com o Congresso. O Congresso não é mais o mesmo, a realidade não é mais a mesma, e, sobretudo, a dimensão da crise do capitalismo sobre as pessoas, sobre as mulheres e os homens, não é mais a mesma. Bom, esse é o quadro. No tempo presente da conjuntura, a gente vê o governo passando para a disputa da política, apresentando uma agenda, né? Uma agenda, penso eu, acertada, a taxação dos super ricos. Esse é o foco da agenda da esquerda, ou esse é o foco da agenda dos progressistas. Deve ser, na minha opinião. Mais, veja só, do que o foco na desconstrução do Congresso. Por quê? Porque com a fragilidade das lideranças, do comando político que nós temos, é evidente que eu entendo, eu fui deputada, né? Anos da minha vida eu dediquei ao parlamento, né? Estou tentando meu doutorado em políticas públicas, mas eu sou doutora em compreensão sobre como a realidade se dá ali. Agora, na prática, se a gente mobilizar a nossa energia, que não é lá imensa, digamos assim, para essa disputa de descaracterização do Congresso, a gente perde, na minha compreensão, a capacidade de disputa social a partir da agenda, porque é a partir da agenda que a gente pode disputar, inclusive, o Congresso. Várias vezes nós vimos o Congresso, né, agir, mesmo contra a sua agenda originária, tensionado pela sociedade. Uhum. Esse é um elemento que existe. Então, nós devemos focar nessa disputa da agenda. Eu acho que esse não é, assim, um grande giro do governo Lula. É o encontro do governo do presidente Lula com uma agenda da política para disputar a sociedade, num tempo em que a sociedade está permanentemente disputada pela extrema-direita. Eu acho que a grande questão é essa, mano, a falta de disputa que existe, especialmente dentro da atual gestão e o diálogo com a classe trabalhadora. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, Manu, mas antes eu queria trazer dados aqui de uma pesquisa que foi divulgada ontem, números da pesquisa Atlas Bloomberg, sobre a popularidade do governo, que mostrou uma aprovação da atual gestão na casa dos 47,3%, enquanto 51,8% dos brasileiros desaprovam o governo Lula. Houve um pequeno avanço, um pequeno ganho dentro da margem de erros, na casa de 1,9% na popularidade, mas ainda números tímidos aí diante do que eles representam. Por que os brasileiros têm essa percepção ruim da administração do presidente Lula na tua avaliação, Manuela? Ainda que os números da economia demonstrem uma certa melhora em relação ao que a gente tinha no passado. Acho que tem várias razões, mas a principal delas é o fato da ausência de uma agenda de disputa da sociedade, né? Existe uma tese corrente em setores progressistas de que nós perdemos força e vitalidade à medida que teríamos entrado numa certa disputa de valores. Eu, Anderson, acho que é exatamente o oposto, né? Eu me somo àqueles e àquelas que acham que nós perdemos força e vitalidade a partir do momento em que deixamos de disputar valores. Né, que deixamos de disputar a agenda. Percebe que a extrema-direita disputa constantemente a sua agenda para o país. Então, aqui é preciso compreender qual é o lugar disso e veja que esse crescimento acontece no momento em que essa agenda ganha mais contorno, em que a disputa de quem nós somos ganha mais clareza, né? Em que nós caracterizamos socialmente que não somos todos iguais. Nós, enquanto campo, defendemos que sejamos todos iguais em direitos, mas não somos todos iguais na defesa de um projeto abstrato de país. Existem projetos diferentes de país. Nós defendemos ou devemos defender publicamente um. Então, eu acho que aqui faz parte dos erros, das equações que nós montamos de forma errada, né? E que muitas vezes, aí tem um outro debate, que é um debate lateral, mas que eu julgo oportuno, que é a ideia de que redes sociais são comunicação. Vê bem, agora, isso se reforça sempre equivocadamente. Nessa semana que o governo cresce na popularidade,
cresce a ofensiva nas redes com relação à taxação dos super ricos, correto? Aí as pessoas dizem, é porque voltou para as redes. Volta para as redes, mas volta a partir da agenda da política. Não adianta fazer conteúdo nas redes desconectado da política. Então, é o acerto da política que comanda o acerto nas redes. E, mais uma vez, a gente pode cometer ali o deslize de achar, acertou nas redes. Não, galera, acertou na política. As redes foram consequência, o bom uso delas foi consequência do acerto da política, da entrada da disputa da agenda, da entrada da disputa de valores, de se colocar em ofensiva, de sair da defensiva. Eu, pelo menos, acredito nisso. Agora, o Manu, essa disputa que surgiu, disputa política que você muito bem traz aqui para a gente, ela também indica a mensagem de que o Congresso ele seria o principal vilão do país nesse momento. Eu queria uma análise tua. Você também considera que hoje Câmara e Senado são os grandes problemas do Brasil nos dias de hoje, como essa campanha, aliás, vai ter um outro ato amanhã em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também, justamente condenando essa situação envolvendo, na verdade, defendendo a necessidade da taxação dos super ricos e condenando a atuação do presidente, especialmente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, diante do que está colocado. Você considera o Congresso o principal vilão do país? O Congresso é o que é, Anderson, né? Quando eu entrei lá em 2006, eu lembro que tinha um deputado antigo que dizia, doutor Ulisses dizia, tá assustado com o Congresso de agora, te prepara para o próximo, né? Porque vai ser sempre pior. E eu pensava assim, meu Deus, que gente pessimista, né? Olha aqui, eu cheguei aqui sem parentes importantes, vida do interior, com uma onda de votos, é possível mudar a política. O fato é que nós, cada vez mais, vemos parlamentares consagrarem mandatos a partir de imensos esquemas de emendas, né, a partir do orçamento secreto, a partir de mecanismos que não são os mecanismos que nós acreditamos que podem radicalizar a vida democrática. Mas nós temos outros problemas que precisam ser discutidos, né? Apesar do Congresso ser o que é, né, nós tivemos o arcabouço fiscal, né, mais de R$1 trilhão para o pagamento da dívida e não para a construção de políticas públicas ou de investimento público. Então, nós também fazemos escolhas, né, que limitam as ações do governo. Então, tá ali, a Nilda concorda comigo, né? Então, assim, acho que nós precisamos também olhar, né, a nossa agenda, né, aquilo que nós colocamos no centro da construção do governo. Claro, sem dúvida. Manuela, como é que você avalia essa escolha? Os 82 bi de emenda no trilhão e tanto da dívida. Quantas vezes cabe? Eu não estou aqui diminuindo o impacto disso, né? Não estou diminuindo o que significa a presidência de Hugo Mota, não estou aqui diminuindo o que significa. Ele foi eleito, né, com um acordo que incluía parte do governo. Né? Eu estou querendo que a gente olhe para todos esses fatos, sabendo que o Congresso é o que é, né? E que nós não mudaremos ele até a próxima eleição, e pensemos na nossa agenda e nos nossos mecanismos de acumulação de força política e social. Uhum. E o presidente Lula chegou a dizer muitas vezes, aliás, chegou a dizer não, ele diz muitas vezes que governa com a Câmara e com o Senado. Ele vive exaltando aí o Hugo Mota sempre que pode, enfim. Até figuras da base aliada do governo defendem, especialmente nas críticas que foram feitas aí ao presidente da Câmara, defendem a figura do Hugo Mota. Manuela, como é que você avalia a escolha do governo pela manutenção dessa âncora fiscal que a gente tem no nosso país, o arcabouço que foi construído, um novo teto de gastos, muita gente chama, e que limita o investimento público, enfim, limita a atuação do Estado brasileiro. Isso tem produzido aí uma série de medidas. Essa questão do decreto do IOF está muito colocada justamente na busca por recursos para ampliar o orçamento e tentar manter ali o arcabouço fiscal. Mas isso, de alguma forma, acaba colocando em risco os pisos de saúde e educação. Acho que talvez seja um dos temas principais hoje. A necessidade aí, o que muita gente diz, de se romper com os pisos da saúde e da educação, os pisos constitucionais. Como é que você avalia a manutenção dessa lógica fiscalista pelo governo Lula? É o que eu acabei de mencionar, né? Assim, a gente tem conjuntos de problemas de naturezas diferentes, né? Então, é evidente que a maneira como o Congresso dispõe do orçamento a partir das emendas é aviltante com relação à democracia, né? Com relação ao desejo de políticas públicas do nosso povo. Mas não é o único problema que nós temos, né? É preciso enxergar
as ações, as decisões, as escolhas que fazem parte do pacto, né? E mesmo a nossa incapacidade, daqueles que somos críticos, de arregimentar setores mais amplos na construção dessa crítica, do teto para investimentos que são imprescindíveis para que o nosso povo viva com mais dignidade. Então, diante de uma crise crescente, né, diante de um mundo em que trabalhar não significa mais a garantia da dignidade, né? Veja, a gente sempre falou sobre exploração no mundo do trabalho. A gente vive um tempo em que a superexploração impõe que mesmo que pessoas que trabalham 16, 17 horas por dia, como são os entregadores de aplicativos, por exemplo, não consigam garantir condições básicas de dignidade nas suas existências. Então, diante disso, a necessidade de políticas públicas é ainda maior. E o teto impõe limites muito claros a isso, né? Os valores, eles são claros, né? A gente tem aqui, eu ainda ontem estava vendo, né? É mais de 1 trilhão. Então, a gente precisa também pensar, né? Qual a agenda que nós temos para o país. É por isso que eu julgo que, nesse momento, a ida do debate público para a taxação dos super ricos é um encontro do governo com a disputa da política. E é isso que faz a nossa crescer, as pesquisas indicarem o crescimento. Né? É por isso que é importante que a gente fale sobre isso. Por quê? Porque nós possamos disputar valores diante de uma esquerda que dizia que nós não tínhamos que disputar, que nós tínhamos que ir para um pacto de uma espécie de silêncio, de uma tentativa de reconstrução de uma normalidade que não existe e não existirá novamente. Podemos gostar ou não dessa realidade, mas a gente tem que fazer política a partir da realidade concreta, né? Como diria o Lenin, eu gosto de traduzir para a realidade real, porque a realidade concreta é a realidade real, o resto é uma projeção dela, né? Uhum. Manu, para além, obviamente, dessas escolhas que foram feitas pelo governo, a esquerda, por que a esquerda não tem uma agenda para o país, um projeto de desenvolvimento nacional? Isso que a gente debate muito aqui no programa, o abandono, para além, obviamente, do diálogo com as bases, o abandono das esquerdas no diálogo com um projeto de desenvolvimento nacional, única e exclusivamente se dialoga com a construção de alianças pela governabilidade. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar essa questão da governabilidade. Mas, antes disso, por que a esquerda não tem um projeto de desenvolvimento nacional hoje para o país? Tem muitas questões que atravessam esse debate. A questão do projeto nacional, de um projeto para o país, é uma questão que nem sempre esteve no centro dos debates das forças de esquerda, né? Nem todas as forças colocavam isso no centro da sua agenda. A ideia de um projeto, a ideia de uma indústria nacional, os conceitos de soberania nacional, isso tem razões históricas, né? Políticas e históricas. Não é fácil debater soberania nacional num país que viveu uma ditadura civil e militar tão longeva, né? Tem complexidades nas discussões. Não, entende? Então, não é tão simples, né? Sim, não é fácil explicar, mas é preciso compreender razões políticas e históricas que formam o nosso país e a esquerda brasileira. Aí existe uma segunda questão, que é eu vou tentar dialogar com as polêmicas e com alguma coisa que eu estou lendo aqui nos comentários. Pode ser, né, respondendo a partir de uma visão prática. Muitas vezes, setores da esquerda acham que o envolvimento de mulheres e de pessoas negras na política, ou na luta política e na construção da agenda política, vem daí a responsabilidade pelo esvaziamento da esquerda. Eu acho essa uma das coisas mais estúpidas que podem existir. Né? É como se a gente dissesse, vamos desprezar quem está se mobilizando e defendendo o país. Por quê? Porque quem defendeu o Brasil do bolsonarismo em 2022 foram as mulheres, as pessoas negras e os nordestinos. É essa caracterização do voto que salvou o Brasil. É como se a gente dissesse, ei, vocês que nos salvaram, vazem, não é o que a gente quer. A Nancy Fraser, uma teórica marxista, chama de lutas de fronteiras, né? Da compreensão de como classe, gênero, raça, a emergência climática precisam se conectar na construção de uma agenda. Se a gente não disputar a agenda a partir dessa compreensão, a nossa agenda vai ser sempre fadada à busca pelo passado. Por quê? Porque aqui tem duas frases, eu vou usar duas frases que tensionam essa questão
para que a gente veja, para que a gente pense nessa agenda. A ideia de que nós precisamos buscar uma agenda universal. A agenda universal que inspira uma parte da esquerda é oriunda da Revolução Francesa. Um universal que nunca foi universal. Um universal que não reconheceu mulheres, né? Não é no sentido figurado. Quem defendeu que mulheres fossem incluídas na Declaração dos Direitos do Homem, né? Foi degolada. Um universal que não valeu para o Haiti. Portanto, um universal marcado pela parcialidade, não pela diversidade. Eu acho que nós precisamos buscar uma agenda que dê conta da diversidade, que dê conta de existências que são atravessadas de maneira diferente. Vou te dar um exemplo, que para mim é um exemplo gritante. A gente acredita, esses setores, que esse universal falava com todos os trabalhadores. Surpresa, nunca se debateu creche como política fundamental para as trabalhadoras brasileiras. Por quê? Porque essa era uma agenda dos trabalhadores, que ignorava a existência da complexidade de mulheres que cuidam, que são responsáveis pelo trabalho reprodutivo, pelos cuidados, na vida, na relação com o mundo do trabalho. Talvez decorra disso o fato de que mulheres mães de crianças de 0 a 3 anos, mais de 50% delas não trabalham no mercado formal no Brasil. Vem disso, por exemplo, a ampla adesão de mulheres, sobretudo mulheres negras, as mais vulnerabilizadas pela estrutura de desigualdade brasileira, ao chamado empreendedorismo. Aí essa mesma turma quer combater o que eles chamam de identitarismo, que virou mais uma dessas palavras de ordem estúpidas, superficiais. O superficialismo, galera, é um dos problemas da esquerda, né? Aí busca combater isso, mas ao mesmo tempo quer entender evangélico e empreendedor. Opa, se não entender que a sua agenda universal não era universal, não vai conseguir compreender a complexidade de fenômenos como esse. Então, de um lado, a busca de uma agenda comum, que não é a chamada voltar para o passado para a busca de uma agenda dita universal, é compreender a complexidade. E ver, por exemplo, um dos temas menos debatidos pela esquerda e mais presentes na vida do povo trabalhador brasileiro, que é o tema de segurança e violência. Né? Segurança e violência. E forças do Estado na construção de violência. Ontem nós vimos em São Paulo como isso se manifesta. Mais um corpo de um jovem negro que tinha um livro na bolsa, né, na mochila. Era isso que ele tinha, né? Morto de costas. A gente não vai reconhecer que isso é fundamental para pensar o desenvolvimento do Brasil? Que projeto de desenvolvimento é esse que não enfrenta o ato fundacional do Brasil, que é a violência contra pessoas indígenas e a mais longeva e numerosa escravização de pessoas do planeta Terra? Entende? Então, assim, a gente precisa se reencontrar com a agenda do tempo presente e com as causas que atravessam a existência do povo trabalhador do nosso país. Além disso, existe uma segunda coisa que eu volto, né? Eu volto para o debate anterior, que é a ideia de que esse é o debate de costumes, que esse é o debate de valores. Debater creche com a classe trabalhadora não é debater costume, é debater o costume de trancar a mulher dentro de casa. Debater violência com a classe trabalhadora, não debater, porque ninguém debate, não tem agenda, né? É debater as mulheres e os homens que todos os dias da sua vida são atravessados por essa realidade. Eu fico vendo aqui nos comentários, é difícil sair de identitarismo, né, gente? A superficialidade, ela agrada, ela protege. E isso é parte dos nossos problemas, né? Essa ideia de volta às bases, que eu entendo o sentido generoso, ela é uma ideia que é historicamente impossível, nós não voltaremos ao passado. A gente não está nem com os pés no presente, está com o retrovisor no passado. A gente precisa colocar os pés no presente para poder olhar para o futuro. E esse presente significa a volta da disputa do território. Só que para disputar território tem que falar sobre segurança. Para disputar território tem que falar sobre tráfico. Para disputar território tem que falar sobre mulher empreendendo e indo para a igreja porque não tem estrutura pública de cuidados. Entende? Então, assim, o território é complexo e a gente se protege naquilo que nos dá segurança. Qualquer coisa fora do universal comum dos anos 80 é identitário. O tema da segurança pública aparece muito aqui no programa, Manu. A gente sempre traz essa questão porque, de fato, a esquerda abandonou o diálogo com esse, que é um tema fundamental para o país e ocupa aí o imaginário do povo como um dos grandes problemas do país nesse momento. Manuela, você acredita que ainda há espaço dentro da atual gestão? Estamos aí há menos de um ano e meio do fim
desse terceiro mandato do presidente Lula, dá espaço para uma inflexão à esquerda, ou o que a gente está vendo é a consolidação de uma conciliação de classes que tornou-se estrutural e permanente no lulismo? Você acha que o Lula ainda pode, de alguma forma, buscar a classe trabalhadora por essa dita governabilidade? Eu acho que nós estamos num momento que abrirá possibilidades para responder a tua pergunta. A tua pergunta ela não tem resposta, porque nesse momento presente nós estamos vendo qual a dimensão que a ida do governo para a disputa da política, né, poderá trazer. Né? Então, aqui tem, né, uma agenda que se encontra com os interesses nacionais, que se encontra com a possibilidade da ampliação de investimentos públicos, mas tem também as consequências disso na chamada frente ampla, né, nos debates dos dispositivos, né, que garantem essa unidade. E tem também o outro lado: política não se faz só com vontade, né, e nem só a partir do seu próprio protagonismo, se faz a partir da disputa na realidade concreta. E o outro lado se articula de maneira muito sagaz, tentando repactuar com setores do centro. Né? Veja que os movimentos de Tarcísio, eu falo isso há algum tempo, são movimentos que garantem a relação com o bolsonarismo, mas que constroem uma aparência de certa, uma postura, né, de centro diante de setores que foram nossos aliados nas eleições de 2022. É isso. Manuela, eu ficaria aqui mais meia hora batendo papo contigo, mas eu fui avisado que você tem aqui muitos outros compromissos. Eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre. Obrigado por fazer esse papo, que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades sobre os problemas, as questões que afligem o nosso país. É muito importante fazer esse diálogo contigo. Obrigado mais uma vez. Desejo uma boa quarta-feira e deixo um abraço forte. Uma ótima quarta para ti, para todas e para todos vocês que estão nos acompanhando por aqui. Vamos lembrar, gente, que a classe trabalhadora não é toda igual. Ela não é igual né, nos países do norte e do sul global. Ela não é igual, por quê? Porque nós precisamos construir um caminho para o Brasil. Eu vou terminar dizendo isso, sabe, Anderson? Eu vim de uma tradição em que nós olhamos muito o que acontece ao redor do mundo. E vejo, por exemplo, um interesse crescente no debate sobre a China, o que é maravilhoso, né? Eu debati isso a minha militância inteira, porque venho do PCdoB. Mas também fico, às vezes, impressionada que a gente quer fórmulas, né? O Brasil precisa construir um caminho próprio, né? Um caminho próprio de reconexão com as massas de mulheres e homens que vivem nas nossas comunidades, né? Um caminho próprio que dialogue com pessoas que estão fora do trabalho formal e que sonham em construir vidas mais felizes, apesar de uma realidade brutal de crise, de violência, de desigualdade. Então, a gente precisa se conectar e compreender que sim, é verdade, nós temos que conversar com trabalhadoras e trabalhadores, mas eles não são todos iguais. Não são os filhos de todos que podem tomar um tiro nas costas no centro de São Paulo, como aconteceu ontem, porque esse país e as forças policiais, quando erram, entre aspas, meu aspas ficou fora do quadro, né? Vou fazer entre aspas, sempre acertam os mesmos corpos, né? Não somos todas as trabalhadoras que não conseguimos nos formalizar porque não temos vagas de creche. É preciso entender como esses dispositivos incidem para que a gente possa construir uma agenda para desenvolver o nosso país. Obrigada. Uma boa quarta para Obrigado, todos. Manu. Um abraço para todos. Até a próxima. Conversamos aqui com Manuela Dávila. Manuela Dávila, ex-deputada federal, também ativista, jornalista, escritora, mestre e doutoranda em políticas públicas.